A aparente tranquilidade de uma democracia estável, consolidada e revitalizada pela vontade da maioria dos brasileiros foi quebrada nesse domingo com a invasão das sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário em Brasília. Com faixas em defesa da intervenção militar, com gritos contra o governo Lula, contra os deputados federais e senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal, milhares de manifestantes simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro promoveram um dia de terrorismo e tentativa de golpe em Brasília ao invadirem e depredarem dependências internas do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Os manifestantes chegaram a Brasília de carro e de mais de 100 ônibus oriundos de vários estados brasileiros se concentraram nas proximidades da Praça dos Três Poderes e, à tarde, romperam a barreira policial e invadiram as sedes do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. As falhas na segurança pública custaram cara ao governador Ibanez Rocha, que viu no início da noite desse domingo o anúncio pelo presidente Lula de intervenção no governo do Distrito Federal. Poucas horas antes da dura medida, Ibanez anunciou a demissão do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que se encontrava nos Estados Unidos. Para os aliados do presidente Lula, o governo de Ibanez Rocha, que é simpatizante do ex-presidente Lula, não apenas falhou nas ações de segurança pública, mas foi também omisso e conivente com os atos golpistas que ferem a democracia. Segundo o presidente Lula, o objetivo da intervenção é pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas ou com a camiseta da seleção brasileira, para se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada nesse país, nos anos 70, houve qualquer tentativa de qualquer grupo fazer qualquer quebra na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Presidente, no Palácio da Justiça e na Câmara dos Deputados. Eu vou voltar para Brasília agora, vou visitar os 3 palácios que foram quebrados e pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso, quem pagou os ônibus, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todo dia, e essa gente toda vai pagar. E também da parte do governo federal. Se houve omissão de alguém no governo federal que facilitou isso, também será punido. Nós não vamos admitir. Vocês sabem que eu perdi eleições em 89, eu perdi eleição em 94, eu perdi eleição em 98. E em nenhum momento vocês viram qualquer militante do meu partido, qualquer militante de esquerda, fazer qualquer objeção ao presidente da República eleito. Os atos de vandalismo em Brasília ganharam repercussão entre governadores, senadores, deputados federais e lideranças políticas e partidárias. O governador Eumano de Freitas chamou os manifestantes de criminosos e pediu punição aos que participaram dos atos de violência contra a democracia e contra os brasileiros. O deputado federal Eunício Oliveira, do MDB, defendeu o uso da lei de combate ao terrorismo sem concessão e com rigor requerido contra os golpistas. O repórter Carlos Alberto chega agora com mais informações de um domingo tumultuado na democracia brasileira, que ao longo desta semana tem desdobramentos na agenda política do país. Carlos Alberto. O governador Eumano de Freitas, do PT, condenou no início da noite deste domingo, por meio de nota, os atos de violência em Brasília. Criticou a tentativa de golpe daqueles que não aceitam os resultados das eleições de 2022 e chamou os manifestantes de criminosos, que após serem identificados devem ser duramente punidos.
Segundo Eumano de Freitas, são inaceitáveis as invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao STF. Abre aspas, atos terroristas para intimidar nossa democracia e tentar um golpe de Estado. O Brasil não vai permitir que esses criminosos sejam identificados e duramente punidos. Fecha aspas, disse Eumano na curta nota sobre os atos golpistas deste domingo. Aliado do presidente Lula, o deputado federal Eunício Oliveira, do MDB, publicou nota para chamar de gravíssimas e criminosas as ações de vandalismo golpista depredando a democracia representada pelo Congresso Nacional, STF e Palácio do Planalto. Abre aspas, é urgente que autoridades e lideranças políticas responsáveis se unam e apliquem a lei do combate ao terrorismo, sem concessões e com o rigor requerido. Fecha aspas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi ainda mais duro e disse que, abre aspas, o Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente, mas nunca dará espaço para a baderna, a destruição e o vandalismo. Fecha aspas. Segundo Arthur Lira, os responsáveis que promoveram e acobertaram esse ataque à democracia brasileira e aos seus principais símbolos devem ser identificados e punidos na forma da lei. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. As cenas de violência, agressão à Constituição e desrespeito aos resultados das eleições de 2022 continuam no noticiário político, ganham destaque em todo o Brasil e no mundo e muda também a agenda do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Jornalista Luzenor de Oliveira, você se antecipa aqui conosco no bate-papo político e certamente ao retornar aí das férias não esperava momentos de tanta agitação e inversão de valores na democracia brasileira. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Como é que tá? Tudo bem, Luzenor de Oliveira? Já chegou na agitação, hein, Luzenor? Bom dia, Marcos Fulan, bom dia a você, ouvinte, internauta. Estamos voltando das férias e eu imaginava, Marcos Fulan, que o clima seria de tranquilidade, mas não, fomos abalados nesse domingo com uma onda de violência e vandalismo em Brasília, com protestos que nascem entre grupos simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado das eleições de 2022. Eu já disse aqui e vou repetir, Marcos Furlan, a democracia pressupõe a vontade da maioria e em 2022 a maioria dos brasileiros decidiu eleger Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. Então nós precisamos esperar, como desdobramento deste governo, o tempo passar e em 2026 voltar às urnas para escolher um novo presidente, uma nova presidente da República. Mas os atos ocorridos nesse domingo em Brasília são inaceitáveis, são condenáveis e não combinam com o que nós consideramos de democracia e principalmente com esses atos de violência, de vandalismo, de quebradeira contra o poder público. As ações dos vândalos foram ensaiadas, preparadas, divulgadas com antecedência pelas redes sociais e nenhum deles, ou poucos, estariam preocupados sobre a repercussão negativa ou quais consequências essas ações poderiam gerar em Brasília. As consequências foram imediatas, além desse quebra-quebra que tivemos, da intimidação, porque essas ações, que podem ser consideradas como gravíssimas, tinham como objetivo tomar o poder, intimidar, inibir o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Poder Executivo, nesse caso representado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de dar andamento a esse novo ciclo político e administrativo que nasceu por vontade do povo, por vontade da maioria dos brasileiros, nas urnas em 2022. São condenáveis esses atos, a reação foi dura, brusca, e como um dos desdobramentos desses atos de violência, tivemos a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em intervir na área da segurança pública no Distrito Federal. A medida foi considerada branda porque, pelas informações, pelas investigações, pelo cenário em que ocorreram esses atos em Brasília, o governo do Distrito Federal não apenas falhou, mas foi omisso e, para alguns,
conivente com o vandalismo que aconteceu na sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Já nos últimos minutos desse domingo, da noite desse domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi ainda mais longe e determinou o afastamento do cargo por 90 dias do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que é filiado ao MDB, que é simpatizante do ex-presidente Jair Bolsonaro e que após todo o tumulto ocorrido em Brasília, saiu com uma nota dizendo que o governo do Distrito Federal acompanhava com atenção, lamentava ao mesmo tempo a violência provocada pelos manifestantes que subiram a rampa do Palácio do Planalto, que invadiram o Congresso Nacional, que invadiram o Supremo Tribunal Federal e destruíram símbolos do país, da nação, destruíram objetos, móveis, num gesto ali para dizer o seguinte: aqui ninguém vai trabalhar e vamos barrar essa história de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de governo do presidente Lula. Como contrapartida dessas, ou como consequência de tudo que estava acontecendo ao longo do domingo e à noite, os governadores se reuniram, trocaram informações e anunciaram a destinação de efetivos policiais para reforçar a área de segurança no Distrito Federal. São esses os primeiros desdobramentos, como consequência também a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal, que estava programada para o dia 27, como o início de um novo ciclo de parceria entre a União e os estados, foi antecipada para hoje, às 18 horas, em Brasília. O encontro será, além de tratar de questões administrativas, tornou-se como prioridade essa mobilização para a manutenção da democracia e impedimento de avanço desses extremismos na política brasileira que a sociedade certamente não quer, não deseja, porque todos nós queremos que o governo administre, que o governo coloque em prática as ações, as promessas feitas em 2022, para que nós tenhamos uma vida mais tranquila em todo o país. Então, ao longo da semana, a pauta política foi invertida, a agenda está sendo redefinida, já foi redefinida, porque tudo que estava programado até domingo pela manhã mudou com essas ações de vandalismo, violência e quebra em Brasília. Jornalista Beto Almeida, uma semana que começa tumultuada, como bem disse o Marcos Furlan, após a quebra da tranquilidade em um domingo que todos esperavam, com expectativa sobre uma semana positiva na política brasileira. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma semana, vamos dizer assim, Luziano, atípica, porque eu acredito o seguinte: diante de todas aquelas imagens lastimáveis que acompanhamos ao vivo pelas emissoras de televisão do país todo, tenho certeza, Luziano, que não conta com a imensa maioria da sociedade brasileira. Ninguém que endossa os valores democráticos e principalmente respeita o resultado das urnas pode concordar com o que se viu ontem, com o que se vê na realidade tentando implantar um ato golpista. Porque o que se coloca claramente é o que você já disse: o resultado das eleições precisa ser respeitado. Isso é a coisa mais óbvia numa democracia. Aliás, quando você precisa ficar ressaltando de forma constante a democracia, é porque algo está errado. A democracia tem que ser um processo que se dá na sociedade de forma natural. E quando eu digo de forma natural, é o cidadão aceitando exatamente o que existe de normal numa sociedade. O respeito às leis, o respeito ao que está estabelecido nas regras sociais, o respeito ao resultado de pleitos, o resultado de quem foi eleito, de quem foi legitimado pelo voto do povo. Então, todos esses episódios, na realidade, exigem de nós, comunicadores, sociedade como um todo, Zenô, uma reflexão para colocar claramente o seguinte: democracia pressupõe que você tem também uma liberdade de expressão, mas tudo isso tem limite, os atos têm limites. Aliás, é o seguinte: a gente sabe que enquanto cidadão nós somos livres, mas os nossos atos, eles têm que também ter contrapesos. Então, quem acha que tem liberdade para fazer tudo o que quer sem que haja contrapesos, isso não é democracia. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse assunto, porque tem repercussão no Ceará e em todo o Brasil. O governador Elmano de Freitas já está de malas prontas a
caminho de Brasília, porque hoje tem essa reunião entre os governadores dos 26 estados e também do Distrito Federal com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E na nossa agenda... Pois não, Beto? Não, e tem também, Luciano, preocupação com o acampamento de manifestantes aqui na 10ª Região Militar, no centro da capital cearense, porque também entra na mira das autoridades para que seja dispersado. O prefeito Sarto, inclusive, está no período de férias dele, mas foi às redes sociais e chamou os manifestantes de falsos patriotas e diz que os responsáveis devem ser punidos ao rigor da lei. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. O Jornal Alerta Geral para falar sobre essa agenda política da semana, que é marcada com desdobramentos sobre esses atos de violência nesse domingo no Distrito Federal. O governador Eumano de Freitas publicou uma nota na noite desse domingo para falar sobre as ações que deveriam ser adotadas e nesse momento também como solidariedade ao governo federal e preservação da democracia. A nota do governador Eumano de Freitas diz o seguinte: realizamos há pouco reunião do Fórum de Governadores do país, ocasião em que tratamos sobre os lamentáveis ataques terroristas deste domingo em Brasília. Destacamos 3 pontos, diz Eumano de Freitas. Os estados brasileiros estão unidos de forma irrestrita na defesa da democracia e no respeito às instituições. 2. Governadores colocaram suas forças de segurança à disposição do governo federal para restabelecer a ordem do Distrito Federal dentro do que for possível de acordo com a realidade de cada estado. 3. Iremos a Brasília amanhã, ou seja, hoje, segunda-feira, para a reunião com o presidente Lula e os presidentes dos demais poderes para que possamos juntos dialogar sobre a situação atual do país e as medidas necessárias contra os atos terroristas de hoje, ou seja, de ontem. Essas são as palavras do governador do Ceará, Eumano de Freitas, que é filiado ao PT e integra aquele núcleo mais próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E independente de condição partidária, de filiação partidária, todos os governadores dos 26 estados, assim como a nova governadora ou a vice-governadora que é guinada à condição de governadora do Distrito Federal por essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que na noite, madrugada de hoje, segunda-feira, afastou do cargo por 90 dias o governador Ibanez Rocha, e quem assume é a vice-governadora Celina Leitão. Celina, ao lado dos demais governadores, deverá estar presente nessa reunião. O jornalista Beto Almeida, como eu disse aqui, inverteu a pauta que estava programada para o dia 27 de janeiro, na primeira reunião entre governadores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma mobilização necessária, porque envolve também os presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara Federal e do Senado, nessa ação conjunta para dizer o seguinte, deixar o recado, como você também já nos antecipou, não é desejo da maioria dos brasileiros que nós tenhamos esses atos de violência. Não, queremos paz, queremos tranquilidade para o governo administrar e que novos rumos sejam encontrados para o país, do ponto de vista político e eleitoral, daqui a 4 anos. Mas uma reunião, Beto Almeida, hoje em Brasília, que gera muita expectativa e que certamente já sinaliza como esse gesto de solidariedade não apenas ao presidente Lula, mas à nação brasileira e à própria democracia. Essa reunião, Luciano, inclusive, está marcada para as 18 horas. Os governadores participam para, de certo modo, não só prestar solidariedade ao presidente Lula e aos representantes dos demais poderes que foram atacados durante os atos de vandalismo em Brasília neste domingo, mas também, principalmente, para reforçar mesmo o chamado federalismo. O país é isso, é uma federação que tem exatamente um poder centralizado, mas que os 3 poderes têm autonomia de se autogerirem. E essa ida dos governadores tem esse propósito, de dizer o seguinte, a democracia tem que ser preservada, o direito, a lei e a ordem estão aqui para serem cumpridos e nós estamos aqui para prestar o apoio que for necessário. Inclusive o Estado do Ceará, se for necessário, deverá estar enviando tropas também para se somar às forças de segurança nacional que irão a Brasília. Bahia, por exemplo, já encaminhou homens da sua força, que compõem a força de segurança, para exatamente
auxiliar nesse momento agora, que já é, vamos dizer, de dispersão, porque, diga-se de passagem, os manifestantes, eles ainda voltaram lá para o quartel do Comando Geral do Exército em Brasília e continuam lá, em menor número, sim, mas não houve a dispersão. Tem a ordem de dispersão que ainda precisa ser cumprida a partir de Brasília, porque lá, a dispersão de lá, Luziano e ouvintes, é simbólica. É simbólica porque nós estamos no poder central da República. Então, precisa que isso aconteça. E aconteça de forma rápida, com inteligência e principalmente com a força dentro dos limites da lei, claro. Fazer uma correção rápida aqui, Beto Almeida, o nosso repórter Carlos Alberto me chama a atenção. A questão do interventor, Celina, né? Leitão. Celina Leão, que é do PP, vice-governadora do Distrito Federal, que assume o governo do Distrito Federal pelos próximos 90 dias por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu acho que isso já muda um pouco, viu, Luziano? Porque, na realidade, o presidente Lula decretou, foi, junto com o Alexandre de Moraes, o Alexandre decretou a intervenção, né, no Distrito Federal. Então lá já foi designado, inclusive, para intervenção como governo do Distrito Federal, um jornalista, Ricardo Capelli. Na realidade, ficou essa dubiedade na interpretação sobre a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A intervenção do presidente Lula se refere à área de segurança do Distrito Federal. E a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é mais ampla e afasta do cargo por 90 dias o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Então, tem essa mudança a partir de Brasília, do Comando Administrativo de Brasília, porque Alexandre de Moraes identificou, assim como os setores do governo federal também identificaram, Alexandre de Moraes identificou que houve omissão, complacência e conivência do governo do Distrito Federal para evitar essas invasões que marcam a história política do país em um ato, em um registro inédito na história política do país. Nós nunca tivemos invasão de sedes do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto em um ato de vandalismo por grupos que querem a todo custo nessa dimensão, e com violência impedir que o governo legitimamente constituído pela vontade do povo administre, governe. Então, volto a dizer, eleição para presidente da República somente em 2026. Claro, se não tiver nenhum atropelo do ponto de vista de afastamento de presidente até lá, mas a democracia brasileira nesse momento precisa ser preservada para o bem de todos e de todas as brasileiras. Então fica assim, o afastamento do governador de Brasília, Ibanez Rocha, por 90 dias, a questão da intervenção federal é até 31 de janeiro, que é exatamente exclusiva na questão da segurança pública, daí é que foi feita a indicação pelo presidente Lula do nome do jornalista Ricardo Capelli. Você falou que nunca tinha havido invasão de poderes, na realidade, assim, não nessa dimensão, mas em 2013 a gente não pode esquecer que os Black Blocs invadiram também e tentaram, inclusive, chegar ali ao Congresso Nacional. Então claro, foi uma tentativa de chegar, não de invasão. Não, subiram ainda, não houve aquela invasão, eu digo, não na expressão e nos estragos que nós acompanhamos agora. Ao longo do dia hoje, Beto, nós vamos ter imagens ainda mais reais que retratam o vandalismo, a quebradeira de símbolos, de peças, de documentos históricos que muitos jamais poderão ser recuperados. E o que acontece também nesse momento, porque pelos números parciais, pelo menos 300 pessoas foram presas em Brasília e todos irão responder a processos pelos atos antidemocráticos e também pelo vandalismo contra o patrimônio público. E que nós não tenhamos, a exemplo do que acontece no futebol brasileiro, Beto, vou fazer uma comparação aqui, porque nós temos as torcidas organizadas que vão para os jogos e fazem quebra dentro dos estádios e nunca há punição rigorosa contra os vândalos. E quando não há punição, a impunidade estimula a violência. E nesse caso agora, que é de uma extrema gravidade, nós não podemos terminar esse cenário com impunidade, porque se tiver impunidade, esses atos nessa dimensão irão voltar. Eu sou a favor das manifestações, dos protestos, no que se chama de
manifestações pacíficas e ordeiras. Você pode gritar, que aí retrata a liberdade de expressão que você tem, mas jamais sem impedir o direito do outro, do seu vizinho, da sua vizinha, de ir e vir. De ir e vir. Vamos continuar nessa conversa e